Sim. Mas a questão ali é só conquista de território? É aumentar o território? Não, é honra, é força, é prestígio, é medo também. Qual era o medo dele? O que ia acontecer? O medo é dele achar que ele vai acabar, que a Rússia vai ser cercada, que ela vai perder o seu espaço. Mas tinha alguém fazendo isso? Ou foi da cabeça dele? Assim, tem um movimento de encolhimento de territórios históricos, porque ele chegou a ser a União Soviética, mas é irreal, porque não era dele, entendeu? Era ocupado. Uhum. Mas a barra de referência dele tá no momento de expansão máxima. E aí ele tá comparando com o momento de expansão máxima. Então ele fala, agora eu tô pequeno. E ele olha isso pro curso da história, onde o país já foi grande e pequeno e ficou muito pequeno. E quando ficou muito pequeno, ficou muito vulnerável. Uhum. Essa história da formação do Estado russo. Ele nasce no Principado de Moscou, que é um lugar pequeno, altamente vulnerável, sofrendo ataques de todos os lados. E para ele barrar e brecar essas rotas de invasão e de ataque, ele precisa expandir. E nesse processo de expansão ele vai conquistando um monte de território e vai criando o que a gente chama de buffers, né? De tampões entre eu e meu inimigo. Então meu inimigo estava lá e ele vinha até aqui. Agora eu conquisto aqui, ali, e agora todo esse espaço entre eu e ele é meu. Se ele tiver que vir até aqui, eu tenho um monte de tampão, eu tenho um espaço, uma brecha, assim, um território para recuar e para entregar e para me reorganizar. Mas eu sempre achei que a guerra de conquista de território era mais assim, eu sei como que todo mundo deve viver, então eu vou conquistar esses territórios para impor a minha visão de mundo. Eu nunca tive isso pelo lado do medo de me atacar e tal. Em última instância, o medo de atacar, ele não é só o medo pelo medo. Ele é o medo que você perca a possibilidade de você ser o dono do seu destino e do seu nariz, comandado pelas suas visões de mundo, pelos seus valores. Então, por que a guerra é política? Porque eu não quero conquistar o território por conquistar. Eu quero conquistar o território para impor a minha visão política. E quando eu perco, se eu perder o meu território, eu perdi a minha possibilidade de ser livre e viver do jeito que eu gosto. No caso dele, por exemplo, um dos elementos da cultura russa é o cristianismo ortodoxo. Então ele quer preservar aquele valor associado com a história russa. Ele quer preservar o idioma. Tanto que um dos estopins da guerra de 2014, quando ele anexa a Crimeia, é quando o parlamento ucraniano decide que o russo não deveria ser mais um dos idiomas oficiais. Eu tirei a sua língua, eu tirei a sua cultura. Eu tirei a sua cultura, eu tirei os seus valores. Eu tirei a sua história, eu tirei quem você é. Você deixou de existir, você foi conquistado, dominado, e você vai ter que se submeter e sucumbir a mim. O que é louco é que ele ainda tem um território gigante que tá sob a visão de mundo dele. Um pedacinho causou tudo isso. Um pedacinho ter mudado de língua causou Na cabeça dele, esse pedaço é estratégico e ele acha que esse pedaço é ele. Sim. Ele não vê diferença, porque ele fala que não existe Ucrânia. A Ucrânia é um povo irmão, a Ucrânia é a Rússia. A Bielorrússia, a Ucrânia e a Rússia são a mesma coisa para ele. Tanto que pequenos russos, os russos brancos e os russos. Então esses três são um povo só. Mas essa é uma visão dele, é uma visão imperialista. É uma visão de... Cara, eu quero mais pra mim, eu acho que eu sou mais grandioso, eu acho que o meu jeito de ver o mundo é maior e melhor. Os meus valores são melhores que os dos outros. Isso. E qual que é o problema dessa história? Assim, se a gente olhar pra isso e falar, mas ninguém devia fazer isso. Mais ou menos. Assim, você não deveria fazer isso, mas se você não fizer nada disso, a gente volta pro dilema que nós estamos discutindo desde o começo, que é a história da sombra, da guerra. Você tem que estar preparado para defender algumas coisas. Porque por que as pessoas lutaram contra a escravidão? Porque elas acreditavam que aquilo era errado. Se você só falar assim, não, eu não interfiro em nada do que o outro está fazendo, cada um faz o que quer, barbárie. Pois é, mas que vendo agora, com o tempo que passou, já a gente percebe que claramente é errado escravidão, mas tem alguns assuntos que são muito cinzentos, você não sabe o que é certo e o que é errado. Sim. Isso eu acho que causa muito conflito nessa área cinzenta. Mas aí a gente tem um problema. O que é certo e errado muda as nossas concepções de certo e errado. E o problema, a gente pode ter uma discussão legítima e difícil sobre o que é o certo e errado,
Mas não ter uma noção de certo e errado é muito ruim. Nós vamos ter um problema em definir qual é o certo e errado. Mas se a gente não tiver, aí a casa caiu. A gente precisa ter algum certo e errado. Sim. Porque senão, assim, vale tudo. Vale tudo. É o estado de natureza do Hobbes. O problema vai ser esse, que você colocou bem. Qual é o certo e errado? A gente vai ter essa discussão, vai ter essa dificuldade. Mas se você está aqui nessa janela e você está vendo que você começa a ouvir um barulho, uma gritaria, se ouve um tiro, cara, e a gente não levanta dessa janela, não olha e não faz nada... Mas é mais fácil... Você é conivente. Conhecer o certo quando ele é algo externo, assim, tem um barulho, alguém caiu no chão. Quando são ideias, é muito mais complicado, né? Sem dúvida. Mas o que eu tô dizendo é assim, porque quando a gente tava indo no raciocínio, e onde você virou e falou assim, mas... né? Pô, então por que o cara quis impor o certo dele pro outro? E aí, supostamente, a dedução que a gente chegaria é: então, se ninguém impor nada pro outro, nós vamos viver em paz. Não, porque se você olhar para certas coisas e se calar, você não vai viver em paz. Você está sendo conivente, comparsa, aliado daquela coisa que é uma atrocidade. Você vai ter que se mexer. E assim, é difícil? Mas se você não fizer isso, é a discussão do que eu trouxe esses dias também, uma frase do Cícero, que ele fala da paz injusta versus a guerra justa. Ele diz, é melhor uma paz injusta do que a guerra justa. Será? Pois é, isso é foda. Muito, muito difícil. A história mostra que não. A paz injusta, ela é um congelamento da causa, da razão pela qual existia a insatisfação. Ela não é a resolução nem a solução. Ela é um congelar. Você vai jogar pra frente o problema e ele vai voltar e vai te caçar. Tratado de Versalhes. A Alemanha achou que a paz foi injusta. Sim. E aí veio a Segunda Guerra Mundial. E aí aconteceu o pior, né? Isso. Então, assim, e esse é um dos problemas da solução dos conflitos. O conflito também tem que estar maduro para ser resolvido. Existe um estágio que ele está pronto para a solução. Se nós não atingirmos esse estágio, você só fica colocando falsas soluções, que são congelamentos do problema, que farão que ele exploda novamente, talvez numa versão ainda mais rancorosa, mais pior.